Boa noite a todos. Em nome da CFA Society, gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao módulo 1 do programa Inserção ISD no Processo de Investimento. Então, eu sou Ana Siqueira, líder do ISD Committee da CFA Society Brasil e serei a moderadora dessa noite. Terá como palestrante o Guilherme Bragança, da JGP, Daniel Celano, da Schroders e a Ruth, da Bradesco Asset. Farei uma breve introdução falando sobre o CFA Institute, CFA Society Brasil, para que vocês possam entender a motivação da criação do programa e também como ele foi estruturado. O CFA Institute tem como missão contribuir para o desenvolvimento dos mercados financeiros globais, promovendo a ética, integridade e elevados padrões de atuação dos profissionais de finanças e investimentos, para que coletivamente gerem valor para a sociedade e atendam ao interesse público. O Instituto, fundado em 1973, tem longo histórico de protagonismo em tratar temas que são muito importantes para o momento atual e para o futuro, contribuindo para a formação de profissionais do mercado de capitais e também de investimentos, buscando sempre beneficiar a sociedade. Visando contribuir para a inserção de questões ambientais, sociais e de governança no processo de investimento, o CFA Institute passou a oferecer em 2021 a certificação ESG Investing, muitos de vocês já devem conhecer, sendo importante destacar que não é preciso ser um CFA Chartholder para que possa fazer esse programa. A CFA Society Brasil, associação que reúne os CFA Chartholders no país, criou em agosto de 2021 o ESG Committee, que eu tenho o prazer de liderar. Dentre as suas atribuições está a disseminação de conhecimento no tema ESG. Em um mundo de crescente complexidade e imprevisibilidade, é fundamental que temas determinantes para o futuro ganhem relevância nos processos de investimento dos investidores institucionais e nas pautas dos conselhos de administração. Nesse sentido, a CFA Society Brasil publicou o livro Novas Fronteiras de Risco e Retorno. Esse livro é aqui, alguns de vocês já devem ter visto, né? É um guia prático para a integração ISD nos investimentos em dezembro de 2022. Em sua elaboração, nós contamos com o conhecimento do CFA Institute e também reunimos experiências e conhecimento dos organizadores, dos coautores e de especialistas que contribuíram. O livro traz uma relevante contribuição para os profissionais interessados no tema. Importante ressaltar que toda a renda de venda dos livros é revertida para bolsas de certificação ISD Investing. Ficamos muito felizes com o resultado da publicação do livro e refletimos que deveríamos também compartilhar o seu conteúdo através de outros canais. E por isso que chegamos até esse programa, que a gente espera que tenha várias edições. Essa é a primeira edição, com 3 módulos, começando hoje, e o segundo módulo vai acontecer dia 30 de agosto, e o terceiro módulo acontecerá dia 12 de setembro. Por favor, reservem as suas agendas. No módulo de hoje, a gente vai escutar gestores falando sobre a jornada ISD de suas gestoras e também vamos escutar a visão de um Fund of Funds quando olha os fundos, toda a metodologia e processo de análise, seleção e diligência. No módulo 2, a gente vai abordar os catalisadores, né? Seja a questão de os asset owners, os clientes, a legislação, regulamentação e a importância da cultura organizacional. E o módulo 3, nós vamos abordar o engajamento dos investidores com empresas investidas. Teremos 2 gestores globais e teremos também o depoimento de uma empresa brasileira. Agora, iniciando o módulo 1, eu vou apresentar os nossos palestrantes. Então, Guilherme Bragança é sócio e um dos responsáveis pela área de relações com investidores da JGP. Anteriormente, trabalhou como gestor de Fund of Funds do Wealth Management do BNY Mellon e no Banco Icatu. Possui a certificação ESG Investing do CFA Institute. Daniel Celano, CFA, ele é Country Head da Schroders Brasil desde 2014, tendo ingressado na gestora em 2008 como diretor de operações, COO. Previamente atuou na Icatu Hartford e no Banco BVA. O Celano é board member da CFA Society Brasil e faz parte do grupo consultivo da Ambima sobre investimentos sustentáveis. Ruth Walter é membro do Conselho de Administração e do ESG Committee da CFA Society Brasil, é gestora de investimentos alternativos e responsável ESG da área de fundo de fundos da Bradesco Asset. Nessa primeira parte da agenda,
Os 3 gestores eles vão fazer a apresentação e, em seguida, a gente terá a sessão de perguntas e resposta. Antes de passar a palavra para o Guilherme, que vai ser o primeiro gestor a falar, eu vou fazer breves comentários. Então, a incorporação dos fatores ESG ao processo de investimento complementa os processos tradicionais e conhecidos, né, mais conhecidos, não só agregando valor ao processo de análise, como também tornando-os mais robusto. A inserção ESG, ela não só contribui para a mitigação de risco, como também ela é uma grande oportunidade de geração de valor, como a gente vai ver na discussão de hoje. Existem inúmeras razões para as empresas inserirem a pauta ESG em sua estratégia de negócio, das altruístas às pragmáticas. Dentre as pragmáticas, podemos citar perenidade da empresa, mitigação de risco, geração de valor, demanda de investidores e clientes, competitividade, reputação, retenção e atração de talentos, legislação, regulamentação, custo de capital, avaliação de empresa e outros, né? Gestoras e as empresas precisam estar cientes que não existe um caminho único, e que o caminho escolhido, face à sua realidade, seus valores, ele precisa ser genuíno, refletido e bem estruturado. Guilherme, passo a palavra para você. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, queria começar agradecendo pelo convite. O CFE é uma instituição que eu respeito demais. Enfim, a gente já contratou várias pessoas aqui que têm CFE, todo mundo é muito preparado. Também um prazer estar aqui com o Celano e a Ruth. A Ruth conheço de longa data, Celano há menos tempo, a gente participou junto lá do grupo consultivo da Ambima, que criou os fundos IS, né? E, enfim, acho que a gente teve muita afinidade muito rápido. Então, é um prazer estar aqui e espero que a gente consiga contribuir um pouquinho aí com acho que a visão das pessoas sobre o quanto interessante, quão importante é você incluir o ESG nos seus investimentos, né? Bom, eu vou espelhar minha apresentação aqui. Tá um segundinho. Foi. Pronto, estão vendo, né? Bom, deixa eu falar aqui muito rapidamente sobre a JGP, só para contextualizar. A gente é uma gestora de recursos aqui do Rio de Janeiro, que, enfim, tem escritório em São Paulo também. Existimos há 25 anos, a gente completa 25 anos esse ano. A gente é de 35 bilhões de reais. Isso está dividido basicamente entre o nosso asset management e a nossa vertical de wealth management. No nosso asset management, a gente gera fundos multimercados com 9 bi de reais, fundos de crédito com 7 bi de reais, de ações com 3 bilhões de reais e fundos imobiliários. A gente acabou de começar uma vertical que tem recursos próprios somente, que está com um track record para a gente, né, crescer lá aí ao longo do tempo. Bom, aqui passando já direto ao assunto, a integração do ESG numa gestora de recursos, acho que ela tem desafios muito grandes, né? E isso depende um pouco do tamanho que a gestora tem, se ela é uma gestora brasileira somente ou se ela é uma gestora internacional com uma área local aqui, né? Com uma operação aqui no Brasil. E a gente começou essa jornada em 2018 para 2019, né? Como que esse negócio começou? A gente teve aqui umas discussões internas sobre... A gente, na verdade, inicialmente foi sensibilizado por clientes nossos, principalmente do segmento institucional, que perguntaram para a gente o que a gente fazia a respeito do ESG. Me lembro até que o Bradesco foi uma das primeiras instituições que também perguntou para a gente o que a gente fazia a respeito disso. E, sinceramente, no início a gente não sabia nem para o que a sigla significava, né? Então, eu fui uma das pessoas que me envolvia no processo desde o começo. Enfim, sou da área de relações com investidores, né? Uma das pessoas que recebe e responde os questionários do diligence, né, dos clientes. E aí fui estudar um pouquinho mais a fundo esse negócio e entendi rapidamente que esse era um conceito que estava extremamente difundido, principalmente na Europa, bastante nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares mais. Já era muito significativo em termos de recursos sob gestão, né, desses mandatos de ESG. E pessoalmente achei uma coisa de extremo valor, assim, porque
eu percebi que aquilo ali ia muito de encontro ao propósito que eu tenho, pessoalmente na vida. Eu falei: "Caramba, eu sempre tive, desde muito novo, né, quando você trabalha para o mercado financeiro, e eu sei que muita gente tem esse mesmo conflito, que é o de achar que você está, ao trabalhar para o mercado financeiro, contribuindo com um dos grandes problemas que o Brasil tem, né, que é o de concentração de renda, né?" E aí eu falei: "Caramba, olha só, se você de fato consegue fazer a integração do ESG no processo de investimentos, isso pode ser uma coisa muito positiva do ponto de vista de propósito, né, em relação ao que você está trabalhando." Bom, então a gente propôs isso para os nossos sócios lá, e aí, a pergunta inicial que sempre acontece, quando você ainda não entende, né, os ganhos que o ESG te traz, é: "Pô, você, faz sentido fazer isso? Você já está num universo, de ativos investíveis aqui no Brasil que é restrito, né? Você quer criar ainda mais restrições para investir?" E aí a gente teve que, criar toda uma narrativa interna, né, para convencer as pessoas de que fazia sentido, principalmente os gestores, que fazia sentido, a gente fazer a integração do ISD. Então, 2 estudos inicialmente foram muito importantes. A gente, tinha que deixar muito claro para todo mundo aqui, vamos lembrar que isso foi 2018, antes da pandemia, né, acho que agora essa questão climática já foi, já foi transpassada, né, todo mundo sabe que é uma realidade. Mas na época ainda não, né, um tempo há muito pouco tempo atrás, e mesmo assim esse negócio não era, tão claro para todo mundo, mesmo para a gente muito preparada. Então a gente, fez um estudo em cima dos estudos climáticos do IPCC, que é o Painel Intercontinental do Clima, e rapidamente a gente apresentou isso para a empresa inteira e aquilo ali ficou claríssimo que era uma questão, né, muito problemática. E o segundo sobre a evolução, da função social dos negócios, né? O Milton Friedman, na década de 70, escreveu um artigo, se eu não me engano, para o New York Times, onde ele dizia que a principal função, de um negócio era maximizar o lucro, para o seu acionista, né? E tem várias iniciativas recentes, que eh, modernizaram, vamos dizer assim, essa função social do negócio, né? Para que você consiga maximizar o lucro para todos os stakeholders, né? Então, se você está maximizando os lucros só para o seu acionista, isso significa que, de alguma maneira, você está espremendo seu fornecedor, você, né, não está dando as melhores condições de trabalho para a sua força de trabalho, e, né, e assim por diante. Então, é um conceito muito mais moderno esse recente. Bom, essa aqui acho que são 2 pontos, queria mostrar aqui 3 gráficos que eu acho que são muito interessantes, muito simples, acho que todo mundo sabe muito disso, mas acho que talvez não tenha tanta noção das dimensões. Todo mundo fala que o mundo, né, tem muita gente que diz: "Ah, o mundo nunca teve tão ruim", né, então a verdade não é essa, né, pelo contrário, assim, acho que o mundo nunca teve uma condição tão boa, né, assim, a gente, eh, desde, eh desde a Revolução Industrial, né, e outros avanços que a gente teve muita redução da pobreza, ela foi, né, muito acelerada. Esse livro é muito interessante, Factfulness, que mostra isso, né, as pessoas é, saíram de extrema pobreza e melhoraram muito nos últimos anos. E isso aí causou, quer dizer, acho que o advento da Revolução Industrial, que foi justamente ali, né, de 1750 até 1820, 1840, e depois do controle das pestes, as vacinas e tudo mais, isso permitiu que o mundo passasse por um boom demográfico boçal, e junto dele, né, que obviamente acabou acompanhando, foi o uso dos recursos também. Então, se você olhar, aqui se tem uso de água, o consumo de papel, né, de exploração de pesca, a destruição das florestas tropicais, né, enfim, a gente, o homem, né, a espécie humana, na verdade, quando ocupou a Terra, né, uma quantidade grande de pessoas, acabou assim, destruindo muito a nossa biodiversidade, né? Esse aqui é um outro gráfico que eu acho que é muito interessante, que é um gráfico que mostra a ocupação da Terra
por peso, né? E dos mamíferos, né? E a gente tem aqui, em cinza escuro, os seres humanos, em cinza claro, os animais domesticados, né? Sejam eles os nossos pets, ou então aquilo que a gente, de alguma maneira, cria para consumo de proteína animal, né? E somente em vermelho estão ali os animais selvagens, né? Então, realmente, assim, a humanidade ocupou a Terra e destruiu muito, né, toda essa biodiversidade que a gente tinha, e isso, para a gente, ficou muito claro que era um dos motivos de a gente ter um aquecimento global causado pelo antropoceno, né, pela crescimento do ser humano na Terra, pela dominância da humanidade na Terra. Bom, esse tem implicações, né? Uma delas é a biodiversidade, que ela está interconectada numa escala global. A gente viu isso na pandemia. Na medida em que a espécie humana vai ocupando a Terra, ela tem mais contato com o reino animal, então isso cria um risco de pandemias muito grandes, né? Que o item 3 está aí. A gente acelerou muito a extinção das espécies, então isso vai causando vários desequilíbrios, né? E o aquecimento global que a gente acabou falando aqui. E acho que tem 3 pontos aqui que são importantes, né? A ciência municiou a sociedade para falar dessa transformação que está em curso, porque isso vai acontecer ou via regulação ou através das escolhas dos indivíduos. E é muito natural, principalmente para essas gerações novas, ter hábitos muito distintos das gerações anteriores. Isso vai acelerar muito a incorporação dessas transformações nos negócios. As implicações para os investimentos são estratosféricas, né? Tanto do ponto de vista de oportunidade de investimento, porque novos negócios vão surgir, que são negócios que têm como objetivo uma economia de baixo carbono, sequestrar carbono, coisas desse gênero, né? E você também tem novos riscos que você tem que mapear. E acho que esse terceiro ponto é muito relevante. O Brasil tem 30% da biodiversidade do planeta e é inevitável que a gente seja protagonista, né, nessa agenda verde, vamos dizer assim, verde-azul, e que o Brasil seja também destino dos fluxos de capitais que vão vir na direção desses novos negócios, tá? Bom, isso aqui eu já falei um pouquinho sobre o capitalismo dos stakeholders. Aqui é só uma conclusão que a gente acabou chegando, né? Assim, para a gente era muito claro que assim, acho que tem um ponto importante. As empresas são muito relevantes no mundo e é por conta disso que elas são o principal alvo da integração do ISD, né? Tem um estudo que mostra que das 100 principais instituições do mundo, 30 são governos e 70 são empresas. Então, elas são extremamente relevantes. Então, a gente chegou muito rapidamente à conclusão de que as empresas que tivessem mais avançadas nessa agenda iam conseguir atrair, reter os melhores talentos, né, ter um maior valor da marca, maior engajamento de todos os stakeholders, né, menor custo de capital. Então, tem uma série de vantagens aí, um diferencial estratégico ao longo do tempo você conseguir integrar o ESG no seu processo de investimento. Basicamente, o que a gente fez por que a gente pensou, né? Por que a gente deveria integrar o ESG? A gente faz são fatores sistêmicos, né? 3 deles: o aquecimento global, né? O advento da mídia social. Hoje em dia todo mundo tem um centro de mídia na mão e as pessoas passaram a ter muito mais voz sobre as suas questões, né? Fazem reviews, likes e outras coisas mais. E isso permitiu que determinados comportamentos não fossem mais tolerados, né? Isso é muito importante porque se você não tem dentro de uma empresa uma cultura estabelecida que não permite que os seus colaboradores ajam de uma determinada forma, você pode ter prejuízos enormes, né? A gente pode ver, por exemplo, o caso do Carrefour, que teve um assassinato no estacionamento, um caso classificado como racismo, claramente, e que causou prejuízos enormes para a companhia, né? Então, isso afeta, de fato,
o negócio, né? Não é só uma questão altruísta, você está falando de coisas que efetivamente afetam, né, os seus investimentos, se você tiver posicionado naquela empresa, ou comprando dívida dela, né? Ou seja, é, bom, acho que também no mundo crescente em desigualdade, é o que a gente falou, as empresas são muito relevantes, né? Que eu falei aqui anteriormente. Bom, a gente chegou a duas conclusões. Era muito importante que a gente inserisse isso no nosso processo de análise de investimento, era uma melhora do nosso processo de análise de investimento, e a gente precisava tornar isso parte da nossa cultura na JTP. O que a gente fez? Primeiro, a gente envolveu a liderança. A gente, desde o princípio, entendeu que se a gente não fizesse o envolvimento da liderança, a gente não conseguiria que isso se tornasse uma coisa que a empresa como um todo adotaria, né? E sim ia se tornar uma agenda de algumas poucas pessoas que tinham mais afinidade com essa temática, o que não adiantaria. A gente mudou toda a nossa governança aqui, criou uma política de investimento responsável, criou meta de alinhamento para as pessoas relacionadas a ESG, da nossa política de voto, e assim por diante. A gente teve que fazer um investimento grande, contratamos de 10 a 12 pessoas adicionais, de senioridades distintas para as mais diferentes áreas, de análise de crédito, análise de ações, cientistas de dados, RI, para o próprio time de ESG, e a gente fez vários treinamentos de consultorias aqui dentro para fazer um nivelamento de conhecimento, né, melhorar as coisas. Bom, esse aqui é o nosso comitê de sustentabilidade, não vou me alongar, o nosso sócio principal, André Jacuz, que está no comitê de sustentabilidade, que desde o princípio, então, mostra um pouco do commitment, né, do senior management. Esse aqui foi um pouco da nossa jornada, também vou passar aí. Quanto tempo eu já falei, Ana? Só para me indicar aqui, não sei nem se eu já passei do tempo. 14. Tá bom. Então, assim, essa foi um pouco da nossa jornada e no processo de investimento a gente faz duas perguntas basicamente. Como que esse setor ou a empresa está posicionado para essa transição para uma economia de baixo carbono e se numa sociedade mais justa, mais transparente, tal, essa empresa está também adequada, né, para conseguir navegar sem passar por algum grande problema que, inclusive, envolva a marca dela. Bom, uma última coisa que eu queria fechar aqui rapidamente por que é tão importante você integrar o ESG no seu processo de investimento? Porque isso significa que que aquela empresa está adaptada para essas transformações que o mundo está vivendo. É, e se você for considerado do ponto de vista de investimento, esses dados aqui são muito relevantes. Quando você faz o valuation de uma empresa, você parte das premissas, coloca elas no modelo, ele te cospe um retorno, né, uma TIR, uma taxa interna de retorno, e você compara essa TIR com outros investimentos. Se você usar um fluxo de caixa descontado, né, que é uma, enfim, um modelo que todo mundo usa para, por exemplo, calcular a valuation de uma empresa, do quinto ano até perpetuidade, representa de 70% a 100% do valor de uma empresa. Quer dizer, o valor tá quase que todo no longo prazo. Se pegar um PI de 20 vezes, enfim, tem os montes de empresas aí com esse nível com esse múltiplo, 10% do valor da empresa está nos próximos 2 anos, 90% do terceiro em diante. Então, enfim, essas transformações vão afetar as empresas e elas, como estão em curso, acelerando cada vez mais, isso vai ser sempre muito relevante. A gente criou uma plataforma em SD com os nossos frameworks proprietários, depois posso mostrar um pouquinho para vocês, e por fim a gente também hoje em dia tem o cálculo de emissões de gás de efeito estufa, né, a pegada de carbono de todos os nossos portfólios, enfim, qualquer operação que a gente for investir, a gente consegue calcular a pegada de carbono. Desculpa por me exceder, vou parar por aqui. Imagina, muito obrigada, Guilherme. Celano, por favor. Boa noite. Bom, prazer também estar aqui falando com vocês, assim, todos que a gente convive aqui no dia a dia. E obrigado por estar participando, já temos bastante gente conectada. Eu vou falar um pouquinho, assim, pensando assim, sem obviamente entrar no que o Guilherme falou novamente, mas a perspectiva de uma casa global, né? A Schroders hoje tem perto de $1 trilhão investidos no mundo. No Brasil, a gente tem perto de 25 bilhões de reais, né? E ano que vem a gente completa 30 anos de Brasil, né? Então, acho que estamos aqui já há bastante tempo. Às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas como é que o gringo está olhando o Brasil, né? Em vários momentos de ciclo político. Fala, os caras vieram para cá em 94, mas já estão aqui desde 70, já fizeram
já financiaram saca de café da Estado de São Paulo em 1929, então é muito tempo nessa jornada para ficar muito preocupado com o curto prazo, né? Então, assim, olhando um pouquinho o que a gente viu, assim, acho que o grande fator de mudança desse engajamento, eu vou mostrar alguns slides, não vou passar muito, mas só mostrar alguns para ilustrar, foi basicamente no momento em que ficou claro que se você não olhasse para esses fatores de uma maneira profissional, metodológica, disciplinada e consistente, você não ia mapear riscos. Então, na realidade, o que acontecia era você tinha no primeiro momento o asset management era o retorno. Aí você passa um tempo, bom, agora tem que saber o risco e o retorno, do seu ponto de vista de o risco é o preço que você paga pelo retorno que você quer ser, né, quer ter. E aí você chega no final e fala, bom, mas e a parte de ESG, né? Por que ela é importante? Ela é importante porque você mitiga fatores de risco, como o Guilherme comentou ali, né, no caso do Carrefour, a gente tem vários outros, teve Facebook, teve as mais famosas eram as empresas de petróleo, naqueles acidentes que você tinha ambientais, mas você passou a ter problemas na internet, na mídia social, né? Você teve uma situação, né, do banco que quase quebrou por conta de estar todo mundo na rede social dizendo que não ia conseguir ter o depósito. Então, isso aí é o mundo de hoje, né? Então, que é o que o Guilherme falou. O mundo de hoje, a empresa que não está preparada para entender as preferências, para entender qual vai ser o novo consumidor, né, no futuro e tal, ela, obviamente, na nossa visão, ela perde competitividade, né? E aí, ao perder competitividade, isso impacta diretamente o valor dos acionistas. Então, a gente não faz o ESG porque a gente acha bonito, porque a gente acha um tema interessante. A gente faz porque nós temos um dever fiduciário com os clientes de olhar a empresa como um todo, porque hoje, também pegando um pouco o que o Guilherme falou, fica claro que assim tem determinadas coisas que não são mais toleráveis, né? Você investe numa empresa que você descobre depois de um tempo que tem mão de obra escrava. Cara, o preço da ação vai despencar e aí você, como um asset owner, né, no melhor interesse do seu cliente, vai dizer para o seu cotista que você não sabia, eu não olhei, eu não, né? Então, assim, isso cabia anos atrás, hoje não cabe mais, né? No mundo como está hoje, você tem acesso à informação de uma maneira que você precisa ser, no mínimo, mais diligente. Então, entrando aqui um pouco na prática, eu vou mostrar alguns exemplos da prática e vou falar um pouquinho como é que a gente viu o global para o local, né? Para ficar um pouco mais óbvio essa comparação. Então, quando a gente vê a jornada, né, de sustentabilidade que a gente fala aqui das Schroders, a gente tem aí bastante tempo fazendo isso. A gente contratou, vou mostrar logo na sequência, o primeiro recurso ESG na companhia de 98, né? Então, a gente está há bastante tempo fazendo isso, também é signatário de vários tratados e Net Zero como gestor. E aí você vê, em 98 foi o primeiro recurso dedicado a ESG, e hoje, né, como eu mostrei aqui, a gente já tem mais de 50 especialistas dedicados. Acho que o que a gente tem de vantagem por ter uma escala global é que, assim, o analista que está no Brasil, ele tem uma responsabilidade, um ownership em relação à empresa que ele está cobrindo, mas ele não tem necessariamente toda a responsabilidade, porque ele tem todo esse time de SD que vai olhar, por exemplo, toda empresa que a gente investe, os analistas de SD que vão ler os footnotes, não é o analista que cobra a empresa. Os analistas de SD vão conversar com o nosso time de engagement e active ownership para discutir como é que faz o proxy voting. Então, se o analista falar, não vou votar, não, você precisa votar. E esse time de ESG não reporta para o time de equities, é uma coisa separada, como se fosse mais uma lente de contato, falando, bom, eu preciso precificar esses riscos, eu preciso me posicionar em alguns milestones e guidance para essas empresas. Então, a gente olha um pouco a jornada, a gente fez várias coisas ao longo do tempo, a gente criou ferramentas proprietárias, e aí, olhando um pouquinho do que é o tema do painel, como é que foi essa jornada, enquanto o analista não entendia como é que aquele número aparecia, o ESG não era incorporado no processo de investimento. Ou seja, mas eu compro o rating ESG da empresa tal. Who cares? Porque o analista não entende qual é o peso que está sendo colocado, não entende para onde está indo, então ele acaba não abraçando isso como sendo algo que vai fazer ele mudar a maneira de enxergar a empresa. Então, enquanto você não transforma o ESG num risco ou numa oportunidade, que você consegue colocar isso em dollar terms, pound terms, reais terms,
o cara não consegue fazer a conta do jeito que precisa e realmente enxergar se os riscos que ele está tomando para aquela empresa e as oportunidades estão mapeadas. Então, a gente tem várias ferramentas, mas ressaltando duas, a gente tem uma ferramenta que chama Context e uma que chama SustainX. Essas duas eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe, só para exemplificar assim, tá bom, bacana esses papos, mas como é que você faz esse encrenca na prática? Óbvio que a gente teria que fazer um painel só sobre isso, porque é um assunto complexo, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga no Context o seguinte: eu vou olhar tendências, nós vamos olhar quais são os principais stakeholders, vamos ter métrica, vamos colocar nota, ranking, e a gente vai olhar como é que aquela empresa está comparada aos peers, para tentar achar as melhores empresas e as melhores práticas em determinado segmento. Então, obviamente, a gente enxerga que é importante ter sustentabilidade do business, do retorno de investimento, né, de como essas empresas vão proteger o valor ao longo do tempo para os seus acionistas também. Então, a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, algumas empresas que estavam com EBITDA melhor, e aí você perguntava, mas por que esse número está tão bom? Porque eu não paguei os fornecedores. Bom, isso não é algo que seja sustentável, né? No próximo ciclo, o fornecedor fala, bom, vou fornecer para outro, você não me paga, né? Então, a gente viu, por exemplo, situações onde a empresa não foi cuidadosa com os dados do cliente. E aí os clientes, né, vazou dados, todo mundo fica apavorado e tira, né, e para de consumir naquela empresa. Hoje em dia você tem a rede social para boicotar os produtos dessa empresa. Então, assim, o mundo ficou bem mais complexo. Então, olhando um pouquinho o Sustainalytics, ele tenta medir, através de vários estudos acadêmicos que a gente viu e comprovado de determinadas teses, quais são os benefícios que você traz para a sociedade em salários, em inovação, doação, né, treinamento e aqueles custos que você tem, desde utilizar água, a parte de você pode gerar alcoolismo, isso gera, né, uma necessidade de saúde. Mas a ferramenta que eu acho, além dessa, super importante, né, que você tenta quantificar para o analista, tá bom, eu estou melhor ou pior né, do que o benchmark, do que o peer dessa ação, dessa ação naquele peer. É esse slide aqui, que eu vou até aumentar um pouquinho, que é o seguinte: você pega uma empresa de um determinado setor, e aí, por ser daquele determinado setor, a gente tem mais de 100 analistas espalhados pelo mundo. Então, quando eu pego aquele setor, o analista é obrigado a seguir uma lista de perguntas sobre aqueles stakeholders, e ele vai, inclusive, dar, né, a nota dele, vai olhar como a empresa está se colocando. A gente compra uma série de bases de dados, então, como o Guilherme falou, que a gente teve que contratar gente de Big Data, a gente também teve que contratar para poder ordenar os dados, a gente compra uma série de bancos de dados, e aí a gente vai comprando banco de dados ou os dados proprietários que a gente tem, montando se a métrica é boa ou ruim, em termos do comitê de auditoria, em relação ao pagamento dos empregados, a quantidade de acidentes. Então, por exemplo, se o cara abrir aqui mining, vai aparecer um set de perguntas para o setor mining. Se o cara abrir healthcare, vai abrir uma série de perguntas para aquele setor. E aí, ele vai comparar isso com todas as empresas daquele setor no mundo, não é no Brasil. Então, a vantagem que a gente tem é ter o banco de dados proprietário global. Então, quando eu estou olhando o Vale do Rio Doce no Brasil, eu estou olhando lá fora também, porque eu tenho um analista cobrindo uma empresa lá fora, e comparo igual, não, mas esse cara aqui está super bem nessa prática, nessa parte de pagamento de empregados ou acidente de trabalho. Aí o cara vai olhar o peer global e fala, não, tá ruim pra caramba, não tá bom. Então, isso gera um engagement, e aí você tem o score calculado, o score do analista, e o time de SD, daquelas 50 pessoas que eu falei, vão olhar se realmente o analista não está com nenhum viés de dar uma nota melhor porque ele quer comprar aquela empresa, recomendar aquela empresa, e eventualmente vão fazer um override em cima da nota que aquele analista vai dar. Olha, a prática dessa empresa, desse mesmo setor, é exatamente igual, então eu não sei, ela é, vamos dizer assim, very weak, ou ela é weak, e não é strong. Então, assim, o analista não consegue operar a nota. E aí a gente acaba medindo também os impactos em pessoas, no planeta, a gente mede impactos sob o ponto de vista de emissão de carbono, né? A gente olha sobre a parte de renewables. Então, a gente conseguiu começar a medir esses fatores de tal sorte que os analistas, né, os gestores de investimento, tomem decisões que eles entendam os riscos que estão correndo, e a gente faz isso tanto para equities quanto para credit. Então, para finalizar,
primeira inserção aqui, é assim, alguns instrumentos são mais fáceis do que outros para você equalizar, né? Então, você pode perguntar, equities é mais fácil? É, porque é listed, se você fizer no Brasil, fica fora, é fácil. Corporate credit já é mais difícil, porque você tem corporate credit no Brasil que você não tem necessariamente emitido fora, então não é necessariamente todo mundo tem a mesma base de dados. E no equities você tem, obviamente, por ser acionista, a chance de ir lá participar, fazer o proxy voting, ter um engajamento mais forte. A gente tem uma série de diretrizes para engajar e o nosso engajamento não é em planilhinha, né? Tem lá o que o analista faz, entra no sistema, tem um teste, o cara daqui a X meses tem que voltar, senão o analista é cobrado não pelo chefe dele, pelo time de SD. Olha, você está com engagement aqui pendurado, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Mas no par do crédito, o que a gente faz, por exemplo, é dados que não são suficientes, né? Vamos imaginar, a gente engaja com a companhia e fala, ó, se você publicasse esses dados e a gente conseguisse fazer essa análise e ela fosse boa, eu poderia comprar mais da sua emissão, mas como você não tem, eu vou ter que comprar menos. Então, imagina que você tem uma empresa AAA, uma duration XPTO e tal, e aí você pode comprar até 10% daquela empresa, ou 5%. Mas aí o cara ou não divulga tanta informação, ou os dados, não, ao divulgar, os dados não são bons na nossa análise. A gente tem um score rating de crédito fundamental e tem um rating ESG também. O rating ESG do cara é ruim, é médio para baixo, né? Então, haircut. Em vez de comprar 10% dessa emissão, eu posso eu ter 10% dessa emissão no meu portfólio, eu vou ter 5%. E aí, sucessivamente, né? E a gente, obviamente, faz essa análise comparando. Então, quando a gente viu o que tem de global para o local, o que eu vejo também de vantagem, finalizando? É que tudo que o cara tem de melhor lá fora, ele já vem aqui perguntar para a gente como a gente faz. Fala, cara, eu não faço nada sobre isso ainda, né? Porque eu não tenho dado, porque a informação não está aqui. Então, hoje já tem uma discussão lá fora de como é que você faz o ESG rating de sovereigns, né? De comprar título público. Então, você fala assim, bom, para um global manager decidir se ele vai comprar um título público do Brasil ou de outro país, é mais fácil do que um local manager que só tem os títulos públicos brasileiros para comprar quando você tem um mandato local. Isso significa que você pode estar unaware do que acontece? Significa que você pode não enxergar determinado risco? Significa que você não vai ver que em algum momento você vai ter emissão de bonds que vão estar atrelados às métricas de ESG? Não, você tem que estar aware dessa situação. Então, o que a gente percebe é que houve uma resistência inicial, mas aí você quebra essa resistência na hora que o gestor entende que a gente dá a ferramenta para ele usar, então assim, ele sabe o que fazer, e obviamente você começa a trazer as coisas que lá fora já estão na vanguarda para cá, para que os gestores aqui, os analistas, passem a utilizar. Então hoje, eu diria que a gente utiliza muito do que tem lá fora, não consegue usar tudo porque a gente faz gestão local também, né? A gente tem fundos locais que têm mandatos locais. Eu não posso achar que, por exemplo, um título público brasileiro tem um rating ruim, eu não vou comprar. Ou se eu tenho ganho do CDI, eu tenho ganho de uma geral, eu tenho que comprar aquele título, né? Então, assim, isso não... Senão aí eu estou ferindo, obviamente, o mandato com o meu cliente. Mas, de novo, como a centralidade do ISD para a gente é achar os melhores investimentos, mitigar o risco de cauda, no melhor interesse do nosso cliente, ou seja, tem um investment driven purpose, né? Ele precisa ter um investment driven purpose. A gente faz a pergunta, bom, eu estou fazendo essa pergunta, isso está alinhado com isso? Tá, então podemos continuar com esse engajamento, podemos continuar com esse tipo de análise. Agora, se eu estou fazendo isso porque eu quero botar um report bonito, a gente para, e a gente não tem enough hands para fazer tudo. Então, esse é um pouco o nosso drive para fazer esse dia aqui e lá fora. E a gente tem, obviamente, alguns fundos, né, como o Guilherme falou, que já são IS, né, que a gente até participou junto dessa taxonomia no Brasil, é muito baseado no princípio, né? Então a gente teve uma situação engraçada. Ah, não, quantos por cento? Eu falei, cara, um meio copo de água sujo ou limpo, o que prevalece, né? Então você tem que pensar como é que você tem um objetivo ESG claro para o teu cliente entender o que ele está comprando e os riscos associados a isso. Excelente, Celano. Então, agora que nós escutamos duas histórias de pioneirismo, de um gestor local e de um gestor global, a gente vai escutar a Ruth, que vai, sob a ótica de análise, diligência e seleção de fundos, qual é a metodologia que a Bradesco Asset utiliza nessa análise dos fundos. Ruth, por favor. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com o Guilherme, com o Celano também. Obrigada pela presença de todos. Como a Ana já comentou, a gente faz, nossa área aqui no Bradesco, a gente faz a seleção de fundos. Então, por um lado, de forma análoga ao que né, o Guilherme e o Daniel Celano apresentaram de fazer avaliação ESG nas empresas, o que a gente faz é a seleção dos fundos de investimento. Então, é um layer acima.
Vou compartilhar uma apresentação aqui para ilustrar o nosso processo, só um instante. Bom, então, como é que a gente avalia gestoras? O processo de investimento, de avaliação de gestores é bem tradicional, né? Tem o funil, em que se aplicam diversos filtros. E quando a gente começou a incorporar a avaliação ESG nesse processo, não é que mudou nada estruturalmente, mas a gente inseriu parâmetros ESG em algumas etapas do processo de seleção. Então, tanto na etapa do filtro quantitativo, quando necessário fazer filtros mais em massa, isso é mais comum em fundos offshore, e também na análise qualitativa, que a gente aplica, isso é importante ressaltar, a gente aplica essa avaliação para todos os fundos de investimento em que a gente está fazendo diligência, em que a gente vai investir, e não só nos fundos carimbados, digamos assim, ESG ou sustentáveis. A gente faz isso pela nossa filosofia. Né, a gente acredita que incorporando os fatores ESG vai melhorar a relação de risco-retorno dos nossos investimentos. No limite, né, se pensar num gestor de fundo de ações, né, como o Guilherme e o Celano apresentaram, no final das contas, eles sempre vão estar procurando maximizar o retorno financeiro para os nossos clientes. E para fazer isso, que é importante, né, tu ter o máximo de informações, não olhar simplesmente, né, o tradicional, o balanço, sem olhar também outros aspectos que podem interferir diretamente ou indiretamente no valuation da empresa. Então, por isso, a gente faz essa avaliação em todos os fundos e a gente incentiva, né? Bom, em alguns casos, a gente pega as gestoras como benchmark e as que não estão ainda tão preparadas, tão avançadas no tema ESG, a gente faz um engajamento, né, para mostrar, né, os benefícios que a gestora vai ter ao considerar essas informações adicionais no seu processo de investimento. Como eu comentei, a gente tem uma análise qualitativa, a gente usa formulário proprietário. Ainda que existam ratings prontos de fundos, não são muitos, tá? Existem muitos ratings, provedores de ratings ESG de empresa, não tem tantos provedores de fundos, mas ainda assim, a gente entende que isso é um material adicional. A gente prefere ter uma análise proprietária para a gente medir, customizar conforme nossa necessidade. Então, a gente faz essa avaliação em 2 níveis, tá? O nível da gestora em si e outro é no nível do fundo da estratégia de investimento. Eu vou detalhar aqui, como eu comentei, a gente tem um formulário proprietário. Estamos super transparentes aqui, a gente até gosta de compartilhar, porque a gente acha que assim a gente vai estar engajando mais gestores. Se outros investidores quiserem se inspirar nessas questões e copiarem, eu acho que isso vai ser bom para todo o mercado, né? Porque vai levantar a barra de todo mundo. Algumas referências que a gente utilizou foram materiais do próprio CFA Institute, da Ambima e bastante coisa do PRI também, eles têm vários manuais, depois até posso compartilhar alguns links interessantes aqui. E claro que a gente teve que adaptar à realidade brasileira, porque muitos desses materiais são muitos europeus, alguns, né, americanos, mas o nível de perguntas assim é muito mais profundo do que a gente achou que seria razoável a gente aplicar num primeiro momento para os gestores brasileiros. Então, a gente começou com um questionário mais básico e à medida que o tempo vai passando, a gente até vai elaborando, aprofundando mais algumas questões. Falando então das questões relacionadas à gestora em si. Tem questões bem objetivas, desde assim, a política de sustentabilidade, qual é a diversidade da equipe, porque a gente entende que não basta a gestora exigir isso das empresas em que, né, ela vai investir. É importante ela mesma dar esse exemplo e se ela realmente acredita, ela vai aplicar também esses princípios e agir na própria gestora. Questões de emissões de carbono, se ela aplica ou não os critérios de ESG na seleção dos seus prestadores de serviço, né, que uma coisa, assim, né, como pensar numa empresa que vai terceirizar
só cadeia de produção. A gente consegue fazer esse paralelo para a gestora também. A questão das iniciativas, se ela é signatária ou não, isso é um fator adicional. Acho que o principal é o que ela faz na prática, né? Não adianta aderir a vários códigos e não usar isso na prática. E o quanto que ela usa também de provedores externos. Depois, passando para o nível do fundo, né, que a gente avalia mais o processo de investimento. Aqui tem perguntas mais qualitativas, que é desde qual é a estratégia de análise utilizada, se usam filtros negativos, best in class, integração. Uma outra questão bem importante é, em algumas gestoras, eles treinam toda a equipe com os conhecimentos ESG, e então o analista que cobre cada setor, né, o analista de ações, ele mesmo vai fazer a avaliação ESG. Então, nesse caso, a avaliação ESG já está integrada bem no processo de investimento. Por outro lado, quando há analistas específicos ESG, corre o risco, né, até o Guilherme comentou, assim, de ficar como uma análise apartada e aquilo ficar como um anexo e não ser considerado no processo de investimento. Então, a gente sempre questiona também como é que avaliam, né, desculpa, uma vez que tem uma avaliação, por melhor que seja, como é que incorporam isso na tomada de decisão, né, ou decisão de investimento ou desinvestimento. E tem N questões aqui. Acho que outro que vale a pena destacar, a gente sempre questiona assim, quais que são os ativos com melhor ou pior performance ESG, né, porque se a gestora disser, né, que faz a avaliação, ela tem que saber citar e explicar por que uma empresa está bem avaliada ou mal avaliada, o que faz a respeito disso. E a outra questão é em relação ao engajamento nas empresas investidas, que todo mundo cita isso, né, tipo, em vez de, se uma empresa não está ali no estado da arte, em vez de simplesmente riscar e reduzir, né, o seu funil de investimento, seu universo de investimento, o que a gestora está fazendo para que essa empresa melhore suas práticas. E daí a gente traz aqui 2 exemplos, que por uma questão de confidencialidade de informações, eu tive que ocultar algumas informações, alguns dados, mas com todas as questões, o formulário tem mais de 40 questões, que eu só apresentei algumas delas, a gente pontua e coloca uma reguinha de como está cada um dos principais itens e colocamos, né, os destaques e oportunidades que essa gestora tem na nossa visão. Então, aqui, por exemplo, a gente fala os códigos aos quais a gestora aderiu, quais são os provedores. Uma questão importante, assim, a cobertura de ativos assim. Por um lado, a gestora pode fazer avaliação ESG, digamos, de 10% dos ativos ou de todos os ativos, né? Obviamente, a gente quer algo que seja bem amplo. E se dá treinamentos também, né? Incentiva seus funcionários a terem mais conhecimento ESG para conseguir incorporar melhor esses aspectos. Um outro exemplo aqui bom, é uma outra gestora, ela não tem tantas barrinhas aqui preenchidas, e daí o que a gente destacou aqui nas oportunidades, ela poderia dar mais treinamentos para a sua equipe e ter maior diversidade né, na equipe também da própria gestora. E, por fim, a gente, bom, como eu falei, a gente faz essa avaliação em todas as gestoras, algumas estão super bem avaliadas, outras nem tanto. E o que a gente observou é que até que tem um certo padrão, dependendo da classe dos fundos que essa gestora faz gestão. Então, de modo geral, os fundos offshore, como já seria esperado, tem pontuações bastante melhores no rating ESG que a gente dá. E considerando depois das gestoras locais, a gente classifica em cada classe, as de private equity estão com uma boa média, o que assim, é bem compreensível, porque as empresas de private equity muitas vezes têm controle, ou quando não tem controle, tem alguma má governança, seja assento conselho ou em algum comitê, tão próximos do management, eles conseguem influenciar mais as empresas para implementarem boas práticas ESG. Então, muitas empresas gestoras de private equity
tem uma pontuação bastante boa nisso. Em seguida vem os fundos ou gestoras, de multiclasse, são aquelas gestoras grandes que fazem gestão de fundos de todas as classes de ativos, muitas vezes são até gestoras ligadas a bancos, estão bem colocadas, ainda que tem bastante dispersão, né, como vocês podem ver aqui na telinha. Assim como os fundos de ações, assim, tem bastante fundos de ações bem ranqueados, mas ainda tem alguns que não, digamos assim, não ligam tanto para o tema. Depois, os fundos de créditos, a gente tem uma amostra menor. Fundos macro, os macros quantitativos são os que menos incorporam os fatores ESG no seu processo de investimento, e muito porque a avaliação ESG muitas vezes é mais associada a empresas, né, e não, e se o fundo macro vai operar moedas ou títulos soberanos de diferentes países, eles, por enquanto, né, entendem que não é possível fazer avaliação ESG de títulos soberanos, por exemplo. O que não é tão verdade. Na verdade, tu consegue sim fazer avaliação ESG de países, de como está sendo a governança do país, de quão fortes são as instituições, como é que o país lida com aspectos sociais, se faz investimentos em educação ou não, questões ambientais também, né? Como é que é a regulação. Bom, aqui no Brasil a gente pode usar como exemplo a questão do desmatamento ou, enfim, outras questões relacionadas à poluição. Fiz aqui uma breve introdução. Volto aqui a palavra para a Ana para a gente poder passar já para as perguntas. Muito obrigada, Ruth. Ótima apresentação e muito interessante esse gráfico classificando as gestoras por classes de ativos que elas possuem. Muito interessante, bem interessante mesmo. Bom, vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Para dar oportunidade a várias perguntas, eu vou direcionar as perguntas para alguns dos gestores. A gente observou que nos últimos anos a gente teve um aumento muito grande da atenção dada ao ESG nos investimentos, mas essa maior atenção ela também demanda alguns cuidados, sendo que o principal é a coerência entre a comunicação e a prática, né? A essência deve se sobrepor à forma. E a gente vê muitas críticas também em relação ao ESG. E aí eu queria escutar do Celano e do Guilherme, como que vocês veem esses primeiros anos de pauta ESG tão forte? O que veio para ficar e o que vai ser passageiro vai sumir na história? Beleza. Eu acho assim, tem coisas que vieram para ficar relacionadas a... Primeiro que você falou, né? Você tem que ter o discurso e a prática tem que ser coerente, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, quem achou que ia fazer o discurso sem ter a prática, eu acho que já quebra a cara na largada, né? Porque você percebe, não só no Brasil, com a supervisão da própria Anbima, mas lá fora, aqueles que tinham um discurso, mas a prática não era absolutamente robusta, disciplinada, consistente e recorrente, esses aí perderam os selos, eles eventualmente tomaram até multa, e isso, obviamente, mancha, né, a reputação da empresa que busca esse caminho, né? Então, acho que vai cada vez ser mais levado a sério nesse sentido. Se assim, quer fazer, faz direito, faz início, meio e fim, tenha processo, tenha controle, tenha skill, né? Tenha ferramenta. Senão, não diga que faça, né? Eu acho que as questões passageiras, elas são muito mais relacionadas aos temas, né? Que você pode pensar que você tem esse de fundos temáticos, de situações que eventualmente parece que é uma febre muito grande no momento, depois perde seu interesse, né? Assim, não vou dizer que é certo dizer, mas não é necessariamente algo que você precisa comprovar muito, que em momentos de crise, empresas que têm um ESG melhor, eles passam pelas crises melhores, né? Você tem lá um flight to quality, aquela empresa tinha um cuidado maior com os clientes, ela tinha, então, muitas vezes, no momento de crise, você acaba tendo uma demanda maior para essas empresas que tenham um ESG mais robusto, né? E os gestores que buscam essas empresas,
acabam se beneficiando, né? Então, eu acho que o passageiro pode ter um pouco mais a ver com os temas, e aí você tem que separar o Brasil e lá fora, né? O cara lá fora compra o tema e ele fica no tema, ou ele né? Talvez seja tem um pouco mais de longevidade do que no Brasil, né? No Brasil acaba que aquele tema é bom, mas vai até a página 2 se a performance daquele ano não for boa, né? Então, eu acho que essa parte mais temática, ela talvez seja um pouco ainda, precise um pouco mais de, vamos dizer assim, de sedimentação, mas eu acho que o tema em si, de você alinhar discurso e prática, isso acho que veio para ficar, porque as penalidades e os impactos de você ter um discurso e ter uma prática diferente já são lições que me parecem aprendidas por grande parte dos participantes do mercado. Perfeito, muito obrigada, Guilherme. Bom, acho que dá para separar essa resposta em dois temas, que acho que é a demanda e talvez a oportunidade de investimento, né? Como você falou, me parece que ali a pandemia ela trouxe muita atenção para a ciência e aí junto com isso veio muita discussão sobre essa questão climática. Esse tema do ESG ficou extremamente em voga aqui no Brasil. E, num primeiro momento, pareceu que ia ter um aumento de demanda extraordinário assim, para os fundos de mandato ESG, o que fez com que vários gestores tentassem acelerar um processo de incorporação do ESG que ele não se dá de uma forma simples, né? Ele demanda muito investimento, muito comprometimento das pessoas internas, você conseguir realmente transformar o negócio numa coisa cultural, investimento de tempo e de dinheiro, né? Não é barato você fazer a integração do ESG. É, dificilmente para você fazer esse negócio bem feito, você vai fazer através só de uma plataforma externa, você tem que ter um framework proprietário desenvolvido internamente, né? Tem que fazer vários treinamentos, consultorias e tudo mais. Então, eu acho que aquele boom inicial ali que aconteceu em meio à pandemia, logo depois dela, de muitos gestores é, marketeando muito, né, que iam fazer a integração do ISD, ao longo do tempo ele foi se esvaindo, né, porque os gestores foram percebendo a dificuldade que é você fazer isso de uma maneira séria, né, profunda e tal. E como isso não foi acompanhado de um boom de demanda pelos produtos de mandato ESG, atrapalhou mais ainda, né? Aí que os gestores desistem mesmo, né? Então, sobre isso que eu penso é o seguinte, eu acho que primeiro, eu acho que a gente até vai falar um pouquinho a respeito disso ainda, mas a gente passou por um período ali, porque logo depois da pandemia a gente teve a guerra e aí a ascensão das commodities e tal, os fundos, né, de mandato ESG são menos carregados em commodities naturalmente, e, e aí em função disso performaram pior do que outros fundos, né, que são tradicionais, né, vamos chamar assim. Primeiro, eu acho que está tendo uma transformação grande nesse sentido, né? Acho que a gente vai falar sobre isso. Acho que o negative streaming está ficando cada vez menos presente e acho que a linha que eu acho muito correta é a de você restringir cada vez menos o universo de investimento e para aqueles ativos que você não acha que estão preparados ainda, você pode investir desde que você engaje, né? Então, acho que essa restrição adicional nos fundos de mandato ESG vai acabar deixando de existir. E, por outro lado, aí falando já da oportunidade de investimento, quando você está com o ESG integrado, né, de uma maneira bem feita dentro do teu processo, você passa a ter olhos e ouvidos, né, para vários modelos de negócios que você simplesmente não mapearia se você se você ainda está com o seu processo tradicional econômico financeiro, né, sem olhar a parte de sustentabilidade. É inevitável que você, assim, todos os compromissos que o mundo como um todo estão, né, assinando, os governos, os próprios gestores, os mais importantes no mundo e tal, os mais relevantes, isso vai inevitavelmente exigir
que os novos modelos de negócio que sejam sequestradores de carbono apareçam, né? E eles vão ser com taxas de retorno espetaculares, com oportunidade de investimento muito interessante. A gente já vê isso aqui na própria JGP, acho que o nosso fundo de crédito ESG o nosso fundo de crédito de melhor performance nos últimos anos é o fundo de crédito ESG. As ações que tiveram melhor, algumas das ações que mais contribuíram com a nossa performance foram ações de empresas que a gente só investiu porque a gente tinha o ESG integrado, né? Foram coisas que chamaram a atenção da gente na medida em que a gente começou a discutir determinados temas que antes a gente simplesmente não estavam no dia a dia das nossas discussões sobre investimentos, né? Então, acho que foi muito importante ter toda essa luz sobre o tema, e que, na verdade, quem acabou... É quase que aquela faculdade, né, que é fácil de entrar e difícil de sair, né? Assim, então, entra uma turma enorme ali, no final se formam alguns poucos que realmente se perseveraram, entenderam o valor de conseguir integrar aquilo ali. Mas eu acho que, para finalizar, quem não entendeu, né, no amor vai acabar entendendo na dor, porque a regulação está aumentando, os investidores estão mudando seus hábitos, né? Então, inevitavelmente, os gestores vão ter que se adaptar a isso. Perfeito. Já temos algumas perguntas aqui, eu vou fazer todas, só vou fazer a primeira que está direcionada para a Ruth, depois tem uma direcionada para o Guilherme e outra não está direcionada. Uma pergunta para a Ruth, mas Celano e Guilherme podem responder. Como saber se os fundos que se propõem a incorporar fatores ESG na tomada de decisão realmente estão fazendo um trabalho bem feito? Como avaliá-los, além dos processos que declaram adotar e que não fazem integração só da boca para fora? Com você, Ruth. Certo. Acho que é uma ótima pergunta, um dos nossos desafios, justamente é esse, né? Não basta a gente pedir para o gestor preencher um formulário, porque de fato ele, né, dependendo dos valores dele, ele pode ali preencher o que a gente quer ouvir. Sendo que, na verdade, o que a gente quer ouvir é saber a realidade, né, até porque no nosso processo atual a gente não chega a colocar filtros negativos, o que a gente faz é a integração, a gente leva em consideração essas questões ESG no momento da decisão, né, de em qual fundo investir. Claro que, a não ser nos mandatos carimbados ESG, né, nos fundos ESG, a gente realmente bota um filtro negativo, mas na maioria dos mandatos, não. Então, o nosso objetivo é acompanhar até a evolução das gestoras. E, como então, né, conferir teoria e prática, a gente sempre pede evidências, né, sempre que der, então, desde pedir a política de investimentos sustentáveis, se tiver os relatórios anuais. Lá fora é mais comum, aqui no Brasil não é tão comum a gestora fazer um relatório de sustentabilidade anualmente e divulgar isso no seu site. Ainda que algumas fazem, daí se a gente pedir, eles nos enviam. Então, essa questão da transparência também é importante a gente avaliar. E daí a gente vai pegando questão por questão e quando aplicável a gente pede evidências, tá? Então, por exemplo, a empresa disse que faz engajamento nas empresas investidas. Então, a gente pede para eles descreverem exemplos. Isso daí já saiu do papel, né? A gente marca uma entrevista para a gente sentir melhor o que de fato a gestora faz. E outra forma objetiva de conferir é pegando a carteira do fundo, né, digamos, um fundo de ações ou de crédito, né, a gente bate com o rating de cada empresa, a gente usa, no caso, o rating aqui proprietário, mas podem ser utilizados ratings de terceiros, daí, se tem empresas mal avaliadas, a gente também questiona para a gestora, eventualmente a gestora tem uma outra visão, ou está fazendo um processo de engajamento, acredita que a empresa melhorando os seus processos de ESG, aquilo vai destravar valor. Então, é mais nessa linha. Sempre tentando pedir evidências. Perfeito.
É uma pergunta do Felipe Pupi para o Guilherme. Quais as métricas os gestores da JGP estão considerando para incorporar as emissões das empresas investidas no dia a dia da gestão? Olha, eu tentei mostrar para vocês aqui, né? Pelo tempo não consegui me aprofundar um pouco mais, mas o que a gente, assim, o que é muito importante, assim, quando você olha o, a importância das emissões na atividade de investimentos, ela está no artigo 15 do escopo 3, que é, assim, se você for pensar do ponto de vista da operação de uma gestora de investimentos, aquelas emissões normalmente não são relevantes, né? O que é relevante é aquilo que você financia, o que você investe, né? São os investimentos que você faz, é o teu portfólio, né? Então, é isso que a gente tenta mapear. A gente criou uma metodologia a gente contratou uma consultoria que se chama Way Carbon, depois foi até, ela fez um deal com o Santander depois que a gente tinha feito a consultoria com ela, e a gente fez a gente criou uma metodologia própria com a ajuda deles, dessa consultoria, com base no TCFD, né? E aí a gente sistematizou esse negócio para que a gente pudesse, para todos os ativos que a gente tem nos nossos portfólios, calcular, né, o nível de emissões. Naturalmente, quando a empresa revela as suas emissões, né, ela é menos penalizada, e quando não, você tem que usar um critério lá que você acaba penalizando um pouco mais. Então, é sempre, além de você calcular as emissões, você tem que engajar com a empresa para que ela passe a fazer a publicação das suas emissões, né? Então, isso também é bem relevante. Como é que a gente incorpora isso no nosso processo? Porque, assim, a gente, como eu falei anteriormente, acho que assim, isso aí vale só um retrospecto muito rápido. Acho que inicialmente, quando a gente começou a fazer a integração do ESG no nosso processo de investimento, e quando a gente criou os nossos fundos de mandato ESG, a gente fazia o investimento, a composição do nosso portfólio era montada, eu acho que com um tipo de gestão ativa que tinha um quê de ESG passivo, vamos dizer assim. Como? Em que aspecto? A gente já tinha os nossos framework ESG, a gente já calculava o rating interno de cada uma dessas empresas. A gente tem mais de 100 empresas, né, dentro do nosso sistema de frameworks ESG. E a gente basicamente investia naquelas empresas que estavam entre o primeiro e o segundo quartil no nosso rating ESG, dentro das empresas do nosso fundo de mandato ESG de ações. É a mesma coisa para crédito. Ou seja, basicamente um best in class, né? E na medida que a gente foi evoluindo aqui, criando estrutura interna, trazendo mais pessoas, né? Trouxemos um head de ESG, fizemos 1 milhão de outras discussões e tal, esse negócio foi ficando cada vez mais profundo na casa como um todo. A gente foi migrando porque hoje em dia a gente chama de uma participação no design intencional de impacto, né? E o que quer dizer isso? Em equities, basicamente, significa que a gente passou a fazer um stewardship muito mais ativo, inicialmente, que derivou, inclusive, para um active ownership, né? Então, hoje em dia, a gente tem... O stewardship é basicamente você, né, fazer um engajamento junto com a empresa, que você não tem ali metas estabelecidas, né, KPIs e tal, para serem atingidas e tudo mais, e o engajamento ativo, de fato, né? Você estabelece ali um plano de coisas que têm que ser atingidas junto com a empresa, e a gente sempre quis fazer esse engajamento de uma maneira colaborativa com a empresa, porque a gente acha que é assim que o negócio funciona. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque na medida que você migra do best in class para você participar do design intencional lá de impacto, e quando você consegue fazer isso, você experimenta todo o re-rating que essa empresa pode ter, né? Se o engajamento for muito eficiente, então nem se fala, mas já que você engaja com uma empresa, um frigorífico, para resolver o problema do desmatamento na Amazônia, ele consegue ter bons resultados. Aquilo ali ele vai ganhar um addressable market muito maior, a empresa vai, né, o preço da ação vai subir bastante se você aproveita disso. E em crédito, a gente passou a participar da estruturação da dívida de determinadas empresas. Tem exemplos super interessantes que a gente fez.
em que a gente, né, conseguiu maximizar o impacto e também montar uma operação que, né, tinha uma taxa de retorno muito interessante. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na medida que a gente conseguiu fazer isso, a gente foi cada vez reduzindo mais o nosso negative screening, né? A gente foi diminuindo vamos dizer, o nosso blacklist, né? Então, hoje em dia, o ESG e as emissões e o rating das empresas, né, ESG, eles são importantes como uma ferramenta adicional na nossa tomada de decisão de investimento. Se a empresa tem um rating ruim, ESG, se o nível de emissões dela é alto, se é altíssimo, se é um negócio meio proibitivo, a gente ou não vai investir ou a gente vai engajar para que ela melhore e investir, né? Mas se ela tem, vamos dizer, um rating intermediário e a gente está fazendo um stewardship, né, e decide investir, aquilo ali vai funcionar como mais um input do seu modelo para você determinar qual é a taxa de desconto que você vai aplicar nele, se você quer um nível de garantias maior, se for um caso de uma dívida, e assim por diante, entendeu? Então, assim que o nível de emissões entra, assim como as outras variáveis de ESG, é isso. Excelente, excelente. Temos aqui também uma pergunta do Denis Roman sobre stewardship. Quão importante nós entendemos ser os relatórios de stewardship? Bom, então, nem todos, de repente, sabem, stewardship é um dever fiduciário, pode ser considerado como um dever fiduciário dos investidores institucionais quando recebem ativos de terceiros para gerenciar. O que é o stewardship? Você tem que conhecer profundamente os ativos nos quais você investe. E aí tem duas atividades principais. Uma é o voto e o outro é o engajamento, que foi falado aqui várias vezes sobre engajamento. O que é engajamento? As pessoas às vezes confundem engajamento com monitoramento. Monitoramento, análise, é para um processo de decisão. O engajamento é a partir do momento que você observa uma questão na empresa que precisa melhorar, você propõe um diálogo aberto para uma melhoria e você vai trabalhar 1 ou 2 anos com a empresa até que isso seja alcançado. Então, é uma excelente oportunidade para a empresa de ter um gestor qualificado trabalhando juntamente com ela, e para o gestor também ele trabalha para unlock value da empresa. Então, o stewardship é uma atividade central para a inserção do ESG no processo de investimentos. O Código Brasileiro de Stewardship, o princípio 3 é justamente a inserção do ESG no processo de investimento. E falando de stewardship no Brasil, Mauro Cunha está participando, ele era presidente da MEC, na época, em 2016, que o Código AMEC foi criado. Em 2021, o Código AMEC recebeu o apoio da CFA Society e se tornou o Código Brasileiro de Stewardship. No ano passado, a partir do momento que a CFA Society estava junto da MEC, nós fizemos a primeira devolutiva para os gestores signatários. Então, cada gestor recebeu um feedback do relatório apresentado, reunião one-on-one e também um relatório escrito, e, de uma forma pública, a gente apresentou o relatório consolidado do estágio de stewardship no Brasil. Então, Denis, é muito importante, é muito importante. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a pergunta do Denis? Relatório, importância do relatório do stewardship, não? Então, nós temos aqui outras perguntas. Igor Rizzi, boa noite. O Celano comentou da importância de conseguir traduzir o rating ESG em dollar terms. Gostaria de entender um pouco melhor. Eles conseguem estabelecer alguma relação entre rating ESG e taxa de retorno necessária para um investimento? Celano. É um pouco isso, sim. É você tentar precificar os riscos, né, que não estão ali no balanço. Então, por exemplo, o que a gente busca fazer? Você fala com a RI da empresa, o cara fala, não, nossos funcionários aqui são super satisfeitos. Aí você compra o Glassdoor para ver pesquisa de opinião dos empregados, o cara fala que é horrível trabalhar lá, né? O cara fala, não, a gente tem uma rede de tantos fornecedores. Aí você liga para os fornecedores e fala, bem, não é bem isso. Aí você vai olhar, compra a base de dados para ver como é que a empresa está, a percepção de marca daquela empresa é na internet. Então, a gente compra a base de dados, a gente vai,
a empresa fala, não, mas a gente está vendendo muita coisa online. A gente vai, compra a base de dados e descobre se está tendo baixa do app ou não está, se estão usando o app que a empresa diz que estão usando. Então, você começa a confrontar a empresa com aquilo que ela diz que é, com aquilo que está no balanço impresso, com a realidade você começa a precificar. Então, o que você faz? A taxa de desconto é um dos fatores. Outro fator é você olhar o growth, não é esse. Outro fator é você falar o market share que ela vai ter também não é esse, porque você tem uma competição maior. Então, a gente usa também o time de Big Data para fazer análise geoespacial e ver qual tipo de canibalização que você pode ter. Então, no final, o gestor começa a entender que, bom, peraí, nesse case, não tem o case, o valuation não está bom. Então, a discussão da taxa de desconto é uma das variáveis que a gente utiliza, mas o gestor ele acaba enxergando, e aí até no nosso caso que a gente olha isso em global basis, né, porque a gente tem escritório no mundo inteiro, o cara fala, bom, mas se você tem uma situação como essa no Brasil, está chegando um novo entrante, e aí o cara fala, mas no Brasil você tem uma questão tributária que é diferente. Ah, tudo bem, então vou descontar isso. E aí você compara uma coisa da mesma empresa, de uma mesma natureza, com outra em outro lugar do mundo, você vê se aquilo está dando certo ou não. Então, o gestor consegue falar assim, bom, mas nesse cenário, o case não fica em pé. Nesse cenário, o valuation tem que ser outro. Nesse cenário que o growth pode não acontecer, eu tenho que fazer o meu fluxo de caixa ser diferente na minha avaliação. Então, o gestor começa a fazer o cenário meio que sem olhar as fontes de dados que não são a própria empresa que está te dando, com aquelas que você consegue pegar no mercado. E aí o cara confronta isso. A gente teve vários IPOs que a gente não entrou, que o guidance da companhia era um, a gente fez análise ESG, fez análise geoespacial, fez análise de compra de percepção de marca, comprou pesquisa de mercado, a gente foi lá, pegou uma empresa e falou assim, ó, faz uma pesquisa de mercado com esses consumidores dessa marca. Aí o cara volta para a gente falando, cara, a percepção é péssima. Pô, você vai lá e fala, não entra. Então, e aí o gestor começa a enxergar aquele, ó, acabei de sair de uma roubada porque eu fiz essa análise, acabei de ver que a valuation que eu estava considerando errado, acabei de olhar que o growth que essa empresa tem não se materializou nas mesmas bases em outro país. Então, assim, cara, vamos descontar. Então, quando o gestor começa a ver isso e a gente sai de algumas roubadas, ele consegue materializar em dollar basis o que incorporar os fatores ESG numa nova lente de contato. Então, você olha retorno, risco e ESG. E o ESG está te trazendo fontes de dados e análise e quant e quali para você projetar o growth, para você fazer a taxa de desconto, para você aumentar risco, para você pensar em market share que essa empresa vai ter, e aí você faz o teu case ser melhor ou pior, e você tem mais ou menos convicção, além de você poder ter mais ou menos valuation dentro desse cenário. Então, é utilizado assim mesmo, e aí a turma começa a falar assim, bom, então nesse caso o case não valeu. Então, só dando um exemplo, a gente tem toda a ação que a gente compra, falando basicamente de equities, a gente tem um case do analista, se passa por um comitê, o pessoal tritura, né? A gente compra para brasileiro, compra para gringo, a gente tem mais de 3 bilhões de dólares investidos na Bolsa Brasileira, e aí, bom, mas os fundamentos são esses, o market share é esse, o growth é esse, o crescimento que essa empresa vai ter é esse e tal. Aí você começa a pegar essas outras análises e fala assim, bom, mas isso aqui não está se materializando. Se você tem aqueles pilares do case sendo, vamos dizer, derrubados pela análise que você tem ao comprar bases de dados não informadas pela empresa, o case cai. O analista não pode comprar. Assim, o gestor não compra. Então, o ESG passou a ser algo que não tem como não fazer, né? E a gente, obviamente, algumas coisas a gente prefere não correr o risco. Então, fundos que a gente acha que são ESG, que a gente acha governança fraca, não faz. Eu vou dar um exemplo. A gente lá atrás não comprava ação de um determinado frigorífico. Só subia preço de proteína. A gente não comprava porque o rating de governança daquela empresa era péssimo, então a gente não podia nem comprar. Bom, a gente era o trouxa porque só subia, a gente não tinha, todo mundo tinha, até acontecer um determinado, sei que lá, day, né, que todo mundo viu onde é que tinha o problema ali. E aí a gente foi, olha como eles são gênios. Não, é disciplina. Perfeito, gente. Agora, os últimos minutinhos, a gente não vai conseguir pegar todas as perguntas,
Então, fazendo um pouco o resumo, é certo que as empresas não conseguem promover uma transformação cultural e inserir a pauta ESG em sua estratégia e seu modelo de negócio da noite para o dia. No entanto, aquelas empresas que decidirem aguardar por uma regulamentação mais rígida que as obrigue a agir, correm o risco de não ter tempo hábil para fazer um movimento, porque a gente viu aqui o nível de conhecimento e jornada não é do dia para a noite, e tudo tem que ser feito de uma forma estruturada. Temos urgência na jornada, então é um grande ponto de atenção. Para concluir, gostaria que vocês três compartilhassem com toda a audiência o que fazer e não fazer em sua jornada de integração da pauta ESG, com 2 frases, bem curtinho. 2 frases, essa missão difícil essa. Eu acho que assim, o que tem que fazer é que o processo precisa ser entendido por quem faz. Não adianta vir com uma goela abaixo, agora a gente vai virar ESG. Eu brinco muito que não dá para uma empresa, né, uma gestora hoje não é ESG, amanhã ela acorda ESG, né? Então é como se eu tenho 120 quilos, no outro dia eu tenho 90, só se eu perdi as 2 pernas, né? Não é porque eu emagreci, possível, né? Então acho que o que fazer? Quem toca o ESG na empresa tem que entender os processos e tem que ter extra pair of hands. Não dá para um cara fazer tudo sozinho. Então, você pegar um gestor hoje e falar assim, ó, você faz isso aqui tudo para cobrir 40 empresas, agora tem que fazer mais esse tanto? Não dá. Você tem que trazer, como o Guilherme falou, trazer skill, trazer pessoas, trazer expertise e buscar o best assim, o best practices para não inventar a roda. Né? Eu acho que isso é o que tem que fazer. O que não fazer é você tentar acelerar uma jornada num 100 metros rasos. Também não vai dar certo. Perfeito. Ruth? Bom, o que fazer? Diria que sempre estar se atualizando sobre o tema, assim, principalmente por ser um tema novo, sempre tem novidades, até mesmo a gente acabou nem falando da certificação ESG do CFA Institute, mas a cada ano o currículo é atualizado porque realmente tem novidades, então seja a parte de regulação, quantidade de dados, forma de, né, calcular emissões de carbono, que até surgiu essa pergunta, então o que fazer é estar sempre se atualizando sobre o tema. O que não fazer acho que não fazer só por fazer, assim, não incorporar os aspectos de ESG só por fazer, sem acreditar, sem realmente entender, porque senão, no final das contas, vai parecer greenwashing. Então, na linha também do que o Stelano falou, tem que ter um processo robusto. Muito obrigada. Guilherme? Eu acho que o que não fazer é não fazer por um objetivo comercial. Acho que é essencial que você consiga criar as bases de convencimento interno dentro da instituição. E, na medida em que você se aprofunda o suficiente, isso é irrefutável, né? E o que fazer, eu acho que é conseguir transformar o ISD em uma coisa cultural dentro da instituição. E para isso você precisa efetivamente que o top management esteja envolvido. Você precisa fazer vários treinamentos para que você tenha um nivelamento de conhecimento, né, para a empresa como um todo. Você tem que criar a governança para que os fóruns de discussão sejam criados, né, e, enfim, mudar suas políticas e assim por diante. Se comprometer de verdade. A gente saiu, né, assinou vários compromissos e tudo mais, e alguns deles, inclusive, que a gente se comprometeu e nem tinha todas as bases para conseguir chegar naquilo, né, naquele momento, mas a gente se comprometeu sabendo que a gente ia né, ter a resiliência para ficar preparado. Então, como, por exemplo, né, o Net Zero Asset Managers, falando disso que a Schroders também assina, que é um compromisso de não zerar suas emissões até 2050. A gente fez até um compromisso adicional para ser até 2040. Então, acho que é isso. A cultura e... Perfeito. Guilherme, muito obrigada. Muito obrigada aos nossos palestrantes, Ruth, Guilherme, Daniel, muito obrigada à audiência. E na semana que vem, dia 30, a gente tem o módulo 2 e dia 12 de setembro, o módulo 3. Esperamos vocês. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada a todos. Tchau. Boa noite.